Boa tarde, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso programa Catequese Missionária. Nós já estamos no terceiro programa. E no dia de hoje nós vamos continuar com o nosso tema proposto, né? Uma catequese sobre a Santa Missa. Até então, nós falamos do desenvolvimento da Santa Missa, né? Do início da Santa Missa, né? Do contexto histórico, né? A origem e alguns acontecimentos da Santa Missa, e também falamos sobre a importância da Santa Missa, o que significa a palavra hóstia, sacrifício, e o que significa também oferecer a vítima e assim por diante. E hoje nós vamos continuar com o mesmo tema, né? Porque a Santa Missa é um tema vastíssimo de catequese, né? Se a gente pudesse colocar um nome mais específico, a gente poderia dizer catequese da Santa Missa, né? Porque é nessa catequese que a gente vai aprender o real sentido da Santa Missa, a sua importância e assim por diante, né? A gente está vendo, já viu até agora, o desenvolvimento da Santa Missa. E hoje nós vamos começar falando das partes da Santa Missa. Chegar nas partes da Santa Missa é muito interessante a gente prestar muita atenção, né? Porque houve uma longa história, um processo longo, né? E a Santa Missa ela começa com a procissão de entrada. Então, aquele mandamento da igreja que fala participar de missas inteiras, né? Eu continuo insistindo, a missa inteira ela começa com a procissão de entrada. Essa procissão de entrada, ela precisa acontecer em todas as santas missas, né? Não é simplesmente o sacerdote já aparece lá no altar e já começa a Santa Missa. Não é assim. Precisa, no mínimo, dessa pequena procissão, né? Não, nos dias de semana não precisa usar aquela procissão completa, né? Aquela procissão solene, né? Com incenso, com cruz, né? Com vela, monte de coroinhas e assim por diante, né? Evangeliário, né? Não precisa. Durante a semana é uma procissão mais simples, né? É só o padre, se tiver o diácono, né? Os coroinhas e pronto, né? Na procissão. E se vocês estão me perguntando, mas quer dizer então que os leitores e os ministros não vão na procissão? Olha, os leitores e os ministros e extraordinário da Eucaristia, eles têm funções específicas na Santa Missa. Mas normalmente, conforme a regra litúrgica, né? Manual de liturgia, eles simplesmente vão para fazer as vezes deles, né? Se bem que na própria liturgia, né? Essa é a função dos acólitos e dos leitores, né? Que são ministério. É claro que depois do Vaticano II, esses ministérios eles passaram para os leigos, né? Tanto o de ministro extraordinário da Eucaristia, quanto o dos leitores, né? Então, esses leitores, como eles não são presbíteros e nem estão diretamente ligados ao serviço especificamente do altar, né, que é no caso dos acólitos, então não tem sentido eles ficarem no presbitério, não? Se não vai ficar no presbitério, então não precisa entrar na procissão de entrada. É claro que na procissão de entrada, às vezes se coloca quando tem uma festa mais específica, né, uma festa mais solene, aí coloca os festeiros, né, às vezes coloca um, um casal, assim, não está errado, não está errado. Mas o essencial da procissão é o sacerdote e os seus auxiliares, que no caso é os acólitos ou os coroinhas, né? Então, esse início é bastante importante. Naturalmente, tem lá o comentarista, né? Numa estante, não no ambão, por assim dizer, né? Numa estante, que é diferente de ambão. O ambão é aquele que faz parte da liturgia, enquanto que a estante não faz parte da liturgia. Ela está lá só como um auxílio secundário, né?
Então ele começa, né, fazendo uma breve alocução do que vai acontecer, né, explica alguma coisinha, né, a respeito da celebração daquele dia, né, lê o comentário inicial da Santa Missa e depois ele pede para que todos fiquem em pé e cantem, né, o canto inicial para que possa iniciar essa procissão, a procissão de entrada. E ela faz parte da Santa Missa. Inclusive, ela faz tão parte, né, que já desde os primeiros nos primórdios da igreja, já tinham o costume de fazer isso. E era interessante que eles faziam de uma igreja para outra, né? Porque naquela época os batismos eles não eram feitos dentro da igreja, que até hoje ainda é um pouco estranho, né? Se fazer o batismo no presbitério, né? Se fazia numa igreja menor, né? Que a gente chamava de batistério, né? E aí dessa igreja aí para a igreja maior, né, para fazer continuar a celebração. Como nós sabemos, se não sabemos, vamos aprender, né? Os que não são batizados, eles não poderiam e não poderiam participar da missa inteira, né? E até na hora do evangelho e depois eles teriam que ir embora. Então, por causa desse costume, né, até então, aí colocaram essa parte da procissão de entrada, ela ficou dentro da Santa Missa. Ela entrou para a liturgia, né? Porque no início mesmo não existia essa procissão. E ela tem esse sentido de dizer assim, uma igreja peregrina que está caminhando rumo ao céu, né? E isso para lembrar esse evento dos catecúmenos, naqueles adultos que estavam formando, né, no processo de preparação para receber o sagrado batismo. E o principal objetivo da procissão é lembrar aos fiéis que todos nós somos peregrinos aqui neste mundo e que estamos caminhando rumo à casa do Pai. É o sentido principal, né, da Santa Missa. E a gente lembra também o povo de Deus, né, fugindo da escravidão do Egito e indo para a Terra Prometida. Ele é aquela uma espécie também de procissão que durou 40 anos, né? 40 anos até chegar à Terra Prometida. E a nossa Terra Prometida é o próprio céu, né? A Jerusalém Celeste. E nós estamos saindo da escravidão do pecado, que é o símbolo do Egito. Somos libertados, fomos libertados pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo e estamos nesse processo de salvação, né? Ou seja, o início da nossa salvação começou com o sacrifício do próprio nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nas missas mais solenes, quando a gente usa o incenso, né? O incenso lembra as nossas orações, né, sendo elevada até Deus e assim por diante, que depois também a gente pode explicar o real sentido de se usar o incenso, que não é simplesmente uma vaidade, simplesmente fazer uma fumaça qualquer, tem um sentido espiritual. E quando se usa o incenso nas missas mais solenes, né, por exemplo, festa da padroeira, missa do Divino Espírito Santo, missa da Páscoa, missa da Imaculada Conceição, né? Missa do Natal e assim por diante, Ano Novo, né? Corpus Christi. Aí se usa o incenso, né? Nas missas mais solenes. E aí quando se usa o incenso é o primeiro da fila, né? Porque a procissão é uma fila, né? Uma fila, vai um atrás do outro, né? Ou seja, um caminhando atrás do outro, como as ovelhinhas caminhando atrás do seu pastor, né? A gente lembra isso também, né? E aí, o que que acontece? O incenso vai primeiro, né? Que vai incensando o caminho, né? Como se fossem as nossas orações, né? Rendendo a Deus a mais sublime louvação, né? E aí, atrás do incenso vem o motivo da celebração, símbolo principal da celebração, né? Que infelizmente alguns padres não entenderam realmente o sentido da Santa Missa e tiraram esse símbolo, né? Que é o crucifixo. Aí vai a cruz processional, que é o Cristo crucificado, né? Porque vai oferecer a vítima. Né? Lembra aquele evento também, né? Que Jesus indo para o Monte Calvário levando a sua cruz. Aí vai incensando, atrás vai a cruz, né? Atrás do incenso,
E do lado da cruz, um de cada lado, vai um acólito, né? Um acólito segurando uma chama acesa, né? Uma vela acesa, duas velas, né? Uma de cada lado. E essas duas velas depois também, na hora que a gente for falar sobre as velas na celebração, a gente vai falar o sentido delas, né? Então eu não quero adiantar aqui, né? E aí vai esse acólito com as duas velas, né? Esses acólitos, né? Ao lado da cruz, primeiro incenso, depois a cruz, do lado da cruz as velas, e logo atrás já vem os coroinhas, né? Que são aqueles que vão servir diretamente ao altar. E eles fazem parte da celebração, por isso que eles vão na procissão de entrada, porque eles vão ficar no presbitério, né? Agora os ministros e os leitores devem ficar nos primeiros bancos, já deve estar esperando lá. Mas é claro que no Brasil sempre inventa um pouquinho, né? E já colocou esse costume, e não sou eu que vou ter que tirar isso, né? Não, nem quero, né? Então continua do jeito que tá, né? Normalmente no Brasil se coloca os leitores, né? Depois os ministros, depois vem o diácono, depois vem o padre, se tiver bispo, vem o bispo também, depois, né? E aí, esta é a ordem da procissão. A procissão de entrada. Isso aí. Eu já falei por que eu não acho interessante que os ministros extraordinários da Eucaristia e nem os leitores estejam no presbitério, porque o presbitério, o próprio nome já diz, né? Presbitério, o lugar dos presbíteros, né? Quem vai? Os presbíteros, então presbitério. Quando não tem incenso, quem vai na frente, vai puxando a fila da procissão de entrada, é a cruz, né? Que indica o que vai acontecer logo a seguir, né? Que é o sacrifício redentor de Cristo na cruz, que aconteceu lá no Monte Calvário. A cruz vai à frente, já para dar sentido de que estamos indo para o sacrifício de Cristo. Para lembrar, olha, nós vamos celebrar o sacrifício de Cristo, por isso está entrando a cruz. O altar na Santa Missa, ele tem o mesmo sentido da cruz, né, que foi onde Jesus ofereceu o seu sacrifício, e assim por diante. Só que na Santa Missa, a gente celebra, eu estou falando sempre de sacrifício, né, Jesus morto, não sei o que, né, sacrifício de Jesus, mas também a gente está lembrando o sacrifício dele que se conclui com a ressurreição. Por isso que na hora da comunhão a gente recebe o Cristo ressuscitado, né? Não o Cristo morto. E durante a procissão de entrada, os fiéis devem permanecer de pé. Se a gente fosse usar o sentido estrito mesmo da procissão, né? Os fiéis deveriam entrar todo mundo, né? Mas como não é possível, né? Porque tem missas que tem, sei lá, 10.000 pessoas, 700, 2, 3.000 pessoas, e não é possível, ia demorar muito, né? Então os fiéis ficam em pé, como também que eles estivessem fazendo parte daquela procissão de entrada. Por isso que eles permanecem em pé e cantando, né? Cantando na procissão de entrada. E o canto de entrada ele serve para acompanhar esse rito, né? Essa procissão. Não tem sentido, às vezes, os músicos quererem cantar todas as estrofes do canto. Não, não tem necessidade, né? É só para acompanhar a procissão. Esse é o sentido do canto, né? A procissão, ela tem esse acompanhamento, né? Com esse canto que nós chamamos de canto de entrada ou canto inicial. E ela só é completa, essa procissão, tem né? Todo mundo, né? Incenso, todo mundo, só nas festas e solenidades, né? Durante a semana não precisa entrar cruz, não precisa entrar a vela, né? Só entra os principais mesmo da celebração, né? O sacerdote e os seus auxiliares, né? Entra nessa procissão. Isso nos dias de semana. E se é o padre sozinho, né? Ele entra também. Mesmo ele sendo sozinho, ele entra em forma de procissão. Para lembrar que a igreja que está celebrando esse sacrifício aqui, nessa terra, é uma igreja peregrina. E é interessante que eles seguem em procissão, vai até o altar, chegou no pé do presbitério, né? Bem embaixo, bem nos primeiros degraus
das escadarias do presbitério, quando tem, né, quando é bem a igreja é de bom gosto, tem, né? E as escadarias que sobem para o altar. Chegando lá no pé do altar, o sacerdote, junto com os auxiliares, né, da celebração, no caso poderia dizer os acólitos, né? Aí eles param ao pé do altar e aí eles fazem uma profunda vênia, né? Que é uma inclinação de cabeça, né? Não é simplesmente uma inclinaçãozinha pequena, mas é uma inclinação profunda para saudar o altar. Mas se o tabernáculo, o Santíssimo, tiver no altar, né? Tiver no presbitério, aí o que que acontece? Ao invés de fazer a profunda vênia, vai fazer uma genuflexão, né? Ajoelhar com um só dos joelhos, né? No, Colocar com um só dos joelhos no chão, enquanto que o outro fica dobrado, né? O joelho que se toca no chão é o joelho direito, né? Enquanto que o esquerdo só fica dobrado, né? Se não tem o Santíssimo, só faz a inclinação de cabeça profunda mesma, né? Enquanto vou dizer, os ministros, né? Os ministros que vão, os ministrantes que vão ajudar na celebração, né? Eles ficam no pé do presbitério. Se tiver diácono, o diácono junto com o sacerdote, eles sobem até o altar e lá ele sauda o altar com um beijo, né? Essa é a segunda saudação do altar que somente os presbíteros, né, vão fazer esse gesto. É claro que faz parte do clero, né, no caso o diácono. E aí acontece uma coisa interessante também. Lá o diácono não toca com as mãos no altar, somente o sacerdote. Né? E depois também nós vamos ver por que é que ele faz isso, né? Essa adoração, esse gesto, né, de beijar o altar. E agora a gente precisa saber o que é uma vênia e o que é uma genuflexão. Às vezes a gente anda um pouco assim, desapercebido, né? Não presta muita atenção no que acontece, às vezes nem percebe. Às vezes também é por causa dos ministros, às vezes que não faz direito também, né? E aí não tem como a gente observar, a gente ver. Conforme o ritual romano, a vênia significa uma profunda reverência e honra que se presta às pessoas e aos símbolos, né? Por isso que na Santa Missa, quando o sacerdote ele recebe alguma coisa do ajudante, né? A pessoa que está ajudando ele, ele faz uma leve inclinação. Isso aí é uma reverência, né? E todas as vezes que ele passa diante da cruz ou diante do altar, ele faz também a vênia, né? Que é essa inclinação. E aí acontece uma coisa interessante, né? Aí o padre chegou lá, né? Bonitinho, saudou o altar. Ah, inclusive se tem incenso, o que que o padre vai fazer? Ele vai incensar primeiro a cruz, depois de beijar o altar, ele vai incensar primeiro a cruz, depois o altar. Né? E depois do altar, se tiver alguma imagem que está de um santo que está comemorando naquele dia, por exemplo, ou tem o Círio Pascal, a imagem de Cristo ressuscitado, ou do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora, um santo qualquer. Né? Aí o que, que acontece? Depois que incensou a cruz e o altar, ele vai incensar essas imagens. Depois também, no decorrer da nossa exposição, nós vamos falar como é que é feito isso. Né? Às vezes a gente fala assim, mas não preciso aprender essas coisas porque eu não sou padre, eu não sou coroinha, não sou nada. Mas a gente precisa saber por que é que tem isso dentro da liturgia. Não está lá simplesmente para enfeitar a liturgia. Está ali para mostrar algo espiritual. Né? E aí depois que o padre saudou o altar, fez a incensação, tudo bonitinho, né? Aí o que que vai acontecer? Ele vai, aí nessa incensação também, quando ele incensa a cruz, ele vai fazer a vênia, né, inclinando, né, que eu falei que inclina para as pessoas e para os objetos, né? No caso, as imagens, né? Vai inclinar e vai fazer a incensação. A incensação seria para a cruz, para o círio, para as imagens, para as pessoas,
seria 3 vezes, né? 3 cultos, né? 3 lances de 2. Enquanto que para a Eucaristia vai ser os 3 de 3. É claro que na atualidade aboliu esse 3 de 3, fica 3 de 2 para tudo, mas é melhor a gente preservar esses 3 de 3 para a Eucaristia. Né? E aí o que acontece? Aí o padre chegou, fez tudo isso, né? Incensou, tudo bonitinho. Ele não vai falar bom dia pro povo. Bom dia, meu povo. Como é que vai vocês? Ele não vai fazer isso. Porque isso não está prescrito no rito. Só lembrando que a Santa Missa não é meramente um rito. Ela tem todo o seu significado. Né? Porque se fosse meramente um rito, né? A gente celebraria assim de fórmula mecânica, né? E não teria muito sentido. Né? Não é assim. E aí o que acontece? Ele não vai começar com esse bom dia. É claro que como se estivesse sendo um bom dia, mas de um modo assim religiosamente falando, né? Ele começa em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não é simplesmente invocando nomes, mas sim a própria Trindade que ele vai começar, né, fazendo essa invocação. E isso quem fala é apenas o sacerdote. Os demais fiéis só faz o gesto, né? O benzer-se, né? A cruz da testa ao peito, do ombro esquerdo ao ombro direito. Isso se chama benzer-se. E a primeira cruz que se faz na missa é essa. O padre faz nele e os demais fiéis também faz. Mas os fiéis ficam todos com a boca fechada. Quem pronuncia as palavras é o sacerdote, presidente da celebração, né? E aí os fiéis só respondem o amém. Fala, ah, padre, mas quer dizer então se cantar em nome do Pai, a gente pode cantar. Isso não é liturgia. Isso é invenção, aqui do Brasil principalmente. Não está na liturgia. Se você quiser cantar em nome do Pai e do Filho, canta como canto de entrada, mas o padre tem que começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre é um cantor, né, que vai embelezar a celebração, ele pode começar cantando ele mesmo, né, mas não o coral e as demais pessoas não. As demais pessoas só vai dizer o amém, só, mais nada. É isso que está no rito, não estou inventando nada, não estou criticando nada, estou falando justamente o que está no rito, porque na catequese a gente não coloca coisa da cabeça da gente, a gente já coloca o que já existe, né? Como eu estou fazendo catequese da Santa Missa, eu tenho que falar o que é real, o que está nos manuais, o que está no ritual e assim por diante, né? Porque para mim falar para vocês, eu tenho que falar uma coisa que eu tenho certeza, né? E é justamente o que eu estou tentando fazer e passar para vocês, né? Eu espero estar contribuindo pelo menos um pouquinho, né, com uma cultura religiosa, por assim dizer, né, e principalmente a respeito da catequese da Santa Missa. Agora nós iremos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar com o nosso tema. Muito bem, voltemos, né? Vamos aí voltar para continuar com o nosso tema da catequese missionária e nós falando sobre a Santa Missa. Nós estamos falando das partes da Santa Missa, né? Nós já estamos com a procissão de entrada e os primeiros movimentos para a celebração da Santa Missa. Como eu estava falando do Vênia, né, que é a leve inclinação que se faz diante do altar, né? E aprofunda também, né, quando chega no altar, né? E essa Vênia também, ela é feita durante algumas orações, né, na Santa Missa. Por exemplo, quando o padre reza, purificai o meu coração, né? De coração contrito e humilde. As orações próprias do sacerdote, né? Que ele reza em silêncio, a maioria delas, ele faz o vênia, né? Quando ele faz essas orações, ele inclina, faz uma leve inclinação.
E na oração também, nos símbolos das palavras, ele se encarnou pelo poder do Espírito Santo, até se fez homem no credo, né? Na profissão de fé, também é necessário que se faça a vênia, né? A inclinação. E também, na Santa Missa, todas as vezes que pronuncia as palavras de humildade, como gesto de humildade, se faz esse vênia também. Quando fala o nome do santo, padroeiro, né? Faz a inclinação durante a Santa Missa. Quando pronuncia o nome de Nossa Senhora, faz essa inclinação. E principalmente quando fala os nomes das pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, deve-se fazer as inclinações, né? E aí a coisa interessante, porque no final das orações, das orações da Santa Missa, existe a invocação da Santíssima Trindade. Será que eu tenho que fazer a inclinação? Sim, preciso fazer, né? A nossa catequista não ensinou porque ela não sabia, né? Ou às vezes o padre não te falou porque ele não estudou direito, né? Liturgia, e ele não sabia também, então não tem como ele te ensinar, né? Mas é necessário sim. Será que na hora do glória, né? Na hora que fala o nome das pessoas da Trindade, será que a gente tem que fazer a inclinação? Sim, precisamos fazer a inclinação. Na Santa Missa, sim, né? Agora, se você está fora da Santa Missa, aí fica opcional, né? Não é uma regra litúrgica para você. Se você está em uma outra tipo de oração que não seja a Santa Missa. Muito bem. Isso aí significa recolhimento, né? Concentração, respeito, veneração e assim por diante. É por isso que precisa fazer essas inclinações, que a gente chama de vênia. Tem dois gestos, né? Eu disse no bloco anterior que existe aquele também da genuflexão. Né? Genuflexão, já, o próprio nome já disse, né? É genuflectare, ou seja, dobrar o joelho mesmo, né? É só o joelho. Tocar com o joelho direito no chão, enquanto dobra o joelho esquerdo, né? Isso na Santa Missa já não é simplesmente uma reverência ou uma veneração, mas sim é uma adoração. E é por isso que quando começa a Santa Missa, né? O início da Santa Missa, quando o padre chega no altar, né? Que vai cumprimentar primeiramente o altar, ele faz a genuflexão se o Santíssimo aí estiver. Aí poderiam me perguntar, mas todas as vezes que passar diante do Santíssimo não tem que fazer a genuflexão? Sim, tem que fazer. Mas na Santa Missa não. Na Santa Missa é só no início e depois no final. Mas tem um porém também. Todas as vezes que você for passar diante do altar durante a Santa Missa, você precisa fazer o vênia. Na verdade, qualquer momento que você passar diante do altar tem que fazer a vênia, não a genuflexão, porque às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes tem que fazer genuflexão, faz vênia, às vezes tem que fazer vênia, faz genuflexão. Não. Quando o Santíssimo está no altar, no presbitério, genuflexão. Fora da missa. Todas as vezes que passa diante do Santíssimo, fora da missa, genuflexão. Na missa, no início e no final. Isso para os que estão celebrando, né? Estão participando da celebração mais próximo do altar, os acólitos e os sacerdotes, por assim dizer. E os demais, se for sair da igreja, né? O certo seria não sair, mas se precisar, for sair, vai passar diante do Santíssimo, genuflexão, que simboliza adoração. E a genuflexão, ela é feita nas várias situações, né? Primeiro, diante do Santíssimo Sacramento, exposto para adoração do Santíssimo. E também quando estiver no sacrário, né? Para a gente saber se Jesus está no sacrário, se o sacristão for atento, né? Ele vai deixar uma velinha acesa, ou uma lâmpada acesa, vermelhinha lá. Se estiver vermelha, essa vela ou essa lâmpada é sinal que lá está o Santíssimo Sacramento. Então eu preciso fazer a genuflexão, né? E no presbitério, que é o espaço dos presbíteros, normalmente também fica aí as sagradas espécies. Aí tem uma coisa interessante, né, para os que servem ao altar mais próximo, né, os coroinhas e os acólitos.
Depois da consagração, os acólitos e os coroinhas que vão passar diante do altar, precisar passar diante do altar, eles têm que fazer a genuflexão, porque o Santíssimo está no altar. E mesmo o padre, se ele vai passar diante do altar também, ele faz a genuflexão, porque ali está Jesus no altar, em sinal de respeito e adoração a Jesus presente na Santíssima Eucaristia. Muito bem. E depois também tem uma coisa interessante, que pouquíssimas pessoas sabem, só aquelas mais dedicadas ao estudo, à catequese, à liturgia, que sabem. Aí na Sexta-feira Santa, não tem Santíssimo na igreja. Ele foi tirado, foi para uma outra capela. Mas a gente tem a obrigação de fazer a genuflexão diante do Jesus crucificado, da cruz. É da Sexta-feira Santa até a Vigília Pascal. Ou seja, da sexta-feira, 3 horas da tarde, até no sábado, a gente fala de Aleluia, que é o sábado santo, né? Até o sábado santo, à tardezinha, antes de começar a Vigília Pascal. É claro que no sábado ninguém vai na igreja, né? Porque é dia de silêncio e recolhimento. Mas se for, passou diante da cruz, genuflexão. Ué, padre, mas a genuflexão é para adoração. E é justamente esse o sentido. Adoração da cruz. Porque foi por meio dela que nosso Senhor derramou o seu sangue, por isso ela é sagrada, é o símbolo da nossa salvação. E a gente, nesse dia, a gente presta a reverência à Santíssima Cruz. E nós comemoramos a exaltação da Santa Cruz, né? Uma festa importante, que a maioria dos católicos não conhecem, infelizmente, que é no dia 14 de setembro, que é a exaltação da Santa Cruz. Uma festa da cruz, específica da Santa Cruz, né? E é por isso também que essa mesma cruz, ela precisa estar no presbitério ou então no altar. E aí ela é reverenciada também, né? Cada vez que você passa diante do crucifixo, a pessoa, no mínimo de piedade, vai fazer uma reverência, né? Uma pequena reverência. É claro que esse crucifixo vai ter que estar bento, né? Aquela coisa toda, né? Não é simplesmente chegar numa loja qualquer, comprar os meus objetos de devoção e já rezar diante deles, já fazer vênias sem eles estarem abençoados. Precisa estar abençoados primeiro. Muito bem. Então a genuflexão tem o sentido de adoração. Mas é claro que em algumas ocasiões especiais, por exemplo, na ordenação sacerdotal, o candidato a sacerdote ele vai ajoelhar nos pés do bispo. Será que o bispo é um deus ali para ele? Mas o que ele está representando ali e tem um sentido de adoração? De certa forma, sim, né? Mas a genuflexão é feita exclusivamente para adorar. E aí, sobre a genuflexão, a gente encontra no Evangelho de São Lucas 4:8. Lá vai estar fazendo uma referência ao livro de Deuteronômio. Lá vai dizer o seguinte: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E aí a gente vai ver que a adoração é devida somente a Deus. Então, somente diante do Santíssimo Sacramento é que nós precisamos ajoelhar. Aí alguém vai dizer, ué, padre, mas a gente ajoelha na hora da consagração. Claro. A gente está ajoelhando na hora da consagração como gesto de penitência? Não. A gente está ajoelhando como gesto de adoração. Não é de penitência. Outro dia, no seminário, tinha um menino lá que trabalhava com a liturgia, que ele falou assim, a gente podia ficar ajoelhado na hora das orações para a gente fazer penitência. Eu falei, não é fazer penitência, é adoração. Estamos adorando a Jesus. Estamos adorando a Deus. Estamos adorando ao Santíssimo Sacramento. E é por isso que na hora da consagração
Quem pode, né? Os preguiçosos, né? Os preguiçosos não estão livres, não. Tem que ajoelhar nessa hora. Por que tem que ajoelhar? Porque é hora de adoração. Por que será que nós deveríamos ajoelhar antes, fazer a genuflexão antes de receber a Santíssima Eucaristia? Porque estamos recebendo Jesus. Agora vem alguém me dizer, mas quando a gente come, a gente não ajoelha. Claro, quando a gente come, a gente não está comendo, não está se nutrindo de Deus, não está se nutrindo de Jesus, está nutrindo da comida material, não do próprio Deus. Mas quando a gente vai receber Deus, é diferente. A gente tem que prestar uma adoração. Primeiro, como se diz Santo Agostinho, né? Primeiro a gente adora, depois a gente comunga. Então, por isso que o catecismo fala, quando a gente vai aproximar da Santíssima Eucaristia, a gente precisa fazer uma profunda reverência. E será que é uma profunda reverência você chegar diante do sacerdote e simplesmente espichar a língua e receber a Eucaristia? Não é. Não é reverência. Tem que fazer uma reverência. É bonito quando alguém vem, né? Faz uma genuflexão bem feita, depois comunga, né? Porque hoje em dia banalizou bastante a Eucaristia e perdeu o sentido um pouco do sagrado, né? Hoje em dia a gente não pode nem falar assim, recebe a Santíssima Eucaristia ajoelhado. A gente não fala mais isso, né? Não sei porquê, mas não fala mais, né? Tá perdendo um pouco o sentido sagrado. Mas pelo menos se os padres vão brigar com você, se você vai receber a comunhão ajoelhado, só lembrando que você tem o direito, se você quiser, você pode receber. O padre não tem o direito de brigar com você, né? Mas às vezes não quer passar por esse vexame, né? Porque tem padre mal educado também, né? Que pode te humilhar, então para não ser humilhado, então faz pelo menos uma genuflexão antes, né, de receber a Santíssima Eucaristia. Muito bem. Então, do beijo do altar eu já falei, e ele significa profundo afeto, né? É um gesto de amor, de carinho para com nosso Senhor. Mas não é simplesmente esse gesto humano que nós temos, né? Ele tem um sentido mais elevado. É como se fosse um selo, né? Um selo, um caráter de selo, selando o nosso compromisso de celebrar aquele sacrifício. Porque o altar ali é como se tivesse o noivo. Não sei se vocês observaram, se observam, não sei, né? Na cerimônia do sacramento do matrimônio, tem um determinado momento lá que o noivo beija a noiva. Então o altar é a mesma coisa, né? O sacerdote é como se fosse o noivo, né? O sacerdote é como se fosse o noivo que está beijando o altar, né? A noiva que é a igreja, né? Então esse é o sentido. E na Santa Missa, o altar ali, ele é o próprio Cristo, né? Ele simboliza o próprio Cristo. É o lugar onde o sacerdote oferece o sacrifício. É lá que Jesus se faz presente. É por isso que o sacerdote beija em sinal de reverência. É ali que vai acontecer o banquete da Eucaristia, né? Porque é ali que tem um vínculo, né? O vínculo de união íntima entre o sacerdote e o próprio Jesus Cristo, que se abraçam e que se envolvem. Eu não sei se vocês prestaram atenção, eu falei no início que o diácono não toca no altar, somente o sacerdote. E aqui eu já posso falar por quê. Porque o sacerdote é aquele que abraça a causa, né, para oferecer o sacrifício, né? O sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se une a esse sacrifício para oferecer a vítima de expiação, né? Então, por isso que ele toca com as duas mãos no altar, para dizer: estou unido ao próprio Deus, para oferecer o seu próprio sacrifício, né? O sacrifício do próprio Deus, o próprio Filho de Deus. É por isso que ele toca com as duas mãos, enquanto o diácono não toca o altar. Ele só beija o altar, mas não toca com as mãos, porque ele ainda não pode oferecer o sacrifício. O beijo é a ocasião de soprar para dentro de nós. O quê? O Espírito de Jesus. Por isso que no batismo, antigamente, o sacerdote soprava a criança que estava sendo batizada, para dizer, olha, eu estou colocando o Espírito de vida nova, o Espírito Santo dentro de você. Por isso ele dava esse sopro. Então, no altar, o beijo também tem esse sentido, né? Entrar para dentro
Eu tenho um pleonasmo, né? Entrar para dentro, mas é isso mesmo que eu vou falar. Entrar, né, dentro o Espírito Santo, né? Que vai se fazer com que as espécies que ali vão ser colocadas no altar do sacrifício sejam eucaristizadas, né? Se torne Eucaristia. E aí também o sacerdote ele vai mostrar a sua familiaridade com o próprio Deus, né? É como se fosse um abraço, né? Quando ele coloca as duas mãos no altar, estou abraçando o próprio Deus, né? Que está ali representado no altar. E essa saudação, ela acontece pelo sacerdote porque ele está ligado pelo sacramento da ordem a celebrar este sacrifício, né? Quando ele oferece o sacrifício é o próprio Jesus, a vítima, o altar, o sacerdote que está oferecendo o sacrifício. O representante oficial de Cristo na celebração é o sacerdote, que vai agir na pessoa de Cristo. Eu não vou dizer que ele é outro Cristo. Eu posso dizer é o próprio Cristo que está agindo nele. Isso é interessante, né? Essa parte eu já vou deixar, né? O ato penitencial, que já acontece, né, logo depois da saudação inicial, começa já pedindo perdão. Na Santa Missa, pelo menos 3 vezes, a gente vai pedir perdão, né, para estar puro quando aproximar de Jesus sacramentado. Quando termina tudo isso, né, ato penitencial, pede perdão pelos pecados, né? O padre dá absolvição, pede a intercessão dos irmãos, dos santos, de Nossa Senhora e assim por diante, né? E aí pode cantar o Kyrie. Aí acontece outra coisa errada também. Às vezes, nas celebrações, o celebrante, ele suprime essa parte aqui do ato penitencial. Aí coloca a musiquinha lá de piedade. Não pode colocar a musiquinha de piedade agora. O canto do piedade vem depois da absolvição que o padre faz, a absolvição geral que ele faz. Aí só depois pode cantar o piedade ou rezar, né? Mas não pode suprimir essa parte aqui. Às vezes até no folheto da missa da diocese estava suprimido, né? Ainda bem que o padre que organizava percebeu esse erro e corrigiu. Agora em todas as missas aparece, né, quando estávamos usando o folheto da missa, né? Aparece primeiro pedindo perdão e depois o canto do piedade, porque o canto do piedade ele não suprime o perdão, a absolvição que tem no ritual, né? Inclusive até no missal tá lá na sequência, né? Então tem que prestar atenção, né? Temos 2 olhos para ler o vermelho e ler o preto e fazer o vermelho, né? Então precisa fazer essa parte aí. Depois que cantou o, o Senhor tem de piedade de nós, né? Aí o que vai acontecer? Aí, como forma de exultação, de alegria, que talvez aí nessa parte aí até correria o risco de colocar umas palminhas, né? Uma dançazinha, mas ainda não cabe, porque não está não está prescrito no ritual. Então, não cabe também, né? Às vezes tem lugares que às vezes até no canto de entrada já está fazendo isso, né? Mas as palmas, elas não cabem na Santa Missa. Pode caber num grupo de oração, né, em alguma coisa, pode caber. Mas na Santa Missa ela não cabe, não. Ela não está prescrita, né? Aí vem um hino que toda a igreja canta exultante. E esse hino não é um hino qualquer. Esse hino glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro, que no caso é Jesus Cristo, né? É um hino de exultação, o hino da maior glória, do maior louvor que se rende ao próprio Deus. E esse hino, ele não pode ser suprimido, né? Às vezes se inventa uns hinos de glória aí, tem um que ele
que ele é até protestante, que às vezes as igrejas às vezes cantam e está contra a liturgia, glória, glória, aleluia. Isso não é um hino de louvor. O hino de louvor, ele tem que aparecer expressamente dando louvores à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A letra dele está no missal. Se quer fazer um canto de hino de louvor, precisa obedecer aquilo que está no missal. Não pode tirar, pode acrescentar alguma coisinha, mas não pode perder o sentido, né? Porque ele exprime o caráter principal da celebração. É a oração por excelência, né? Já nos inícios da celebração da Santa Missa, né? Primeiro a saudação, depois vai pedir o perdão, depois vai cantar, né, o hino de louvor. Terminou esses dois momentos, aí já vai ter a oração coleta. A oração coleta é onde o sacerdote convida todo o povo para a oração, né? Ele recolhe neste momento de silêncio, né? Ele canta, oremos, né? Abre os braços e fecha os braços e reza um pouquinho em silêncio, em que todos vão colocar as intenções daquela Santa Missa. É claro, para ficar uma coisa mais prática, né? Aí se coloca as intenções antes de começar a Santa Missa, né? Que o comentarista lê lá. Mas é nessa hora que se tem as intenções da Santa Missa, né? E essas orações, normalmente, elas dirigem ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, e termina com a conclusão trinitária, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos terminando, né, a nossa exposição por hoje. E amanhã a gente vai continuar com a oração coleta, que ainda falta a gente esclarecer mais uns pontos, né? Para a gente ir estudando e aprendendo um pouquinho mais sobre a Santa Missa para melhor celebrá-la. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã.